Oi, gente. O Nicolas Ferreira resolveu ficar se lamentando nas redes sociais, dizendo que a direita não tem nada, não é? E eu encontrei esse vídeo aqui no canal Desmascarando. Eu sei que muitos de vocês e eu também temos divergências com o cara de Desmascarando quando o assunto é Israel. Ele, inclusive, parou de fazer vídeos sobre Israel. Tomara que ele esteja revendo as suas posições. Mas ele retoma aqui uma fala que eu quero problematizar com vocês, do Nicolas, e também outras questões do autoritarismo bolsonarista. Vamos lá. Pessoal, não fiquei com dó não, viu? Não sei se vocês já viram o Nicolas Ferreira chorando hoje na live, desesperado, falando que a situação tá difícil demais, a perseguição contra os patriotas e tal. Vou colocar aqui pra vocês. Meu irmão, eu sou igual um cachorro louco. Eu vou pra cima, eu vou mobilizar, sabe? Eu tenho hora que eu não consigo dormir, às vezes, por pensar e falar assim, meu Deus, dê estratégia pra gente, dê uma diretriz, dê discernimento, porque é uma luta muito difícil. Adriles, eles têm tudo. A gente não tem nada hoje. Vocês viram que Nicolas Ferreira literalmente pediu a ajuda de Deus para lidar com todos esses processos e tudo que está acontecendo. E segundo ele, a esquerda tem tudo e eles não têm nada. É vitimismo no 8º grau, assim. Entrou no modo vitimismo total. Tá muito com medo, tá com muito medo e tá preocupado o Nicolas Ferreira, e ele deixa isso de forma absolutamente evidente. Pessoal, é o seguinte, vocês que veem aí o Nicolas agora com essa carinha chorosa, vamos só relembrar algumas coisas. Eu afirmo com toda a certeza que nesse momento, nós estamos 2 de março de 2024, não teria mais ninguém aqui, tá? Não existiria mais Desmascarando. O regime do Bolsonaro, a ditadura, nesse momento o Brasil seria uma ditadura fechada, e a ditadura do Bolsonaro já teria fechado todas essas páginas, tá? E aí o Desmascarando recupera que o ministro da Justiça mandou a Polícia Federal investigar sociólogo e empresário que comparam Bolsonaro a, enfim. Todas as atitudes autoritárias do Bolsonaro são lembradas contra pessoas, né? Então, assim, se ele tinha uma minuta de golpe, se o golpe fosse realizado, todos nós, inclusive eu aqui na Nova Máquina do Tempo, Desmascarando, que questionamos o bolsonarismo, né? Todos nós teríamos os canais fechados, muitos seriam presos e tudo mais, né? E o Bolsonaro, ele também pune e afasta 18 delegados da Polícia Federal em retaliação porque eles fizeram investigações que o Bolsonaro não queria. Isso mostra que o Bolsonaro estava fechando o regime e usando do poder do Estado antes mesmo de instaurar uma ditadura para não ter questionamentos. Então a Polícia Federal estava fazendo investigações que ele não gostava, ele afastava. Pessoas xingavam ele ou faziam alusões e comparações que ele não gostava, ele perseguia essas pessoas. A imprensa, e aqui ele mostra também, a imprensa questionava e ele botava a Receita Federal para atuar, William Bonner e mais 20 pessoas da Globo, né? Eles turbinam o SBT, e aí toda a atuação junto à imprensa. TV Brasil pagou 3,2 milhões a Record por novela e por aí vai, né? Bolsonaro edita medida provisória que pode prejudicar a Globo em jogos de futebol, e por aí vai. Então, assim, a gente vê, né, continuamente um ataque à imprensa, ao Supremo Tribunal Federal, as instituições da polícia, ou seja, a Polícia Federal, quando ela atua de uma forma que desagradava o Bolsonaro, ele punia, né, todo mundo da polícia, destituiu delegados e tudo mais. A gente lembra disso. Ele disse, inclusive em reunião, que iria continuar fazendo isso, né? E chega até a ameaçar a Globo, né? Então, esse Nicolas Ferreira e esse povo hoje que mentem e fazem de conta que estão fazendo manifestação em defesa da democracia, estavam apoiando e continuam apoiando uma pessoa que conspirou para acabar com a democracia no Brasil, né? Para acabar com a democracia no Brasil. Ia renovar caso ele ganhasse a eleição. É um desgaste para todo mundo da minha família, todo mundo é suspeito da minha família. Eles querem prender um filho meu. Quando prender um filho meu, eu vou estar satisfeito. Quem sabe agora ele capitule, venha conversar conosco. Não vou conversar com você na TV Globo. Temos uma conversa em 2022. Eu tenho que estar morto até lá. Que o processo, a renovação da Constituição, tem que estar enxuto, tem que estar legal. Não vai ter jeitinho para vocês, nem para ninguém. Essa é a preocupação de vocês
continue fazendo essa patifaria contra o presidente Jair Bolsonaro e sua família. Continua, TV Globo. Bem, e aí só pra gente fechar aquela carinha de bunda do Nicolas, né, chorando ali por democracia e tal, e aí eu tava falando da democracia do presidente dele, né, aí ele no final do mandato diz que o projeto que aumenta o número de ministros do STF já estava na gaveta, tá numa entrevista pra Veja, e que isso ia ser apresentado em 2023. Ou seja, vocês lembram que eu falei que o Bolsonaro quebrou a espinha vertebral de todas as instituições do Brasil, que só sobraram duas. Quem era? A imprensa, ali majoritariamente a questão da Globo, e ele já estava tratando de quebrar a Globo, e a outra espinha era o STF. Tá? E aí ele também já tinha planos ali de como que ele ia liquidar o Poder Judiciário também. E ele iria aumentar o número de ministros na medida que ele estaria copiando de gente como o Maduro, né? O Nicolás Maduro, Hugo Chávez, esse pessoal que fez isso daí, né? Então é engraçado que copiar a Venezuela naquilo que tem de pior no autoritarismo, eles adoram, né? Eles adoram copiar. Não é porque querem o poder total, né? São totalmente contra qualquer valor democrático. E aí ele ia controlar tudo. Então qual que era a estratégia que já estava declarada, tá? Era aumentar o número de ministros da Suprema Corte, porque ao invés de 2 indicações, ele ia fazer 6 de uma vez, e aí os ministros dele iam diluir os ministros antigos e ele ia passar a ter domínio do plenário do STF. E eu me lembro, Hamilton Mourão, no dia seguinte da eleição, ele já eleito senador, ele falando sobre isso, que na maior naturalidade, porque esse projeto aí era do Chaves, né, do Hugo Chávez na Venezuela, é um dos principais projetos que transformaram a Venezuela numa ditadura, né? É uma das primeiras coisas que o Netanyahu tentou fazer isso lá em Israel agora, é uma das primeiras coisas que os ditadores... Olha só, desmascarando, criticando o Netanyahu, dizendo que o Netanyahu fez isso também, aumentou o número de ministros do STF. Talvez ele esteja começando a rever algumas coisas que, né, tomara, né, que esteja revendo aí. Mas o Hamilton Mourão deu essa entrevista aí, que vocês vão ver um trecho. Os ditadores fazem é mudar a Suprema Corte. O presidente Bolsonaro deu uma entrevista à revista Veja, em que ele fala da PEC que foi apresentada no Congresso, que pode alterar o número de cadeiras no Supremo, e aí, se o presidente for reeleito, ele teria mais indicados, para além dos 2 que ele pode indicar. Então, isso é visto com muita cautela, uma tentativa de controlar o Supremo Tribunal Federal. O senhor falou no restabelecimento da harmonia entre os poderes. Queria que o senhor fosse um pouco mais específico sobre o que o senhor quer dizer com isso, se o senhor aprova ou apoiaria, na verdade, essa PEC como senador eleito, uma vez que ela passa a tramitar. Olha, o que eu deixo muito claro e vejo hoje é que a nossa Suprema Corte tem invadido contumazmente aquilo que são atribuições do Poder Executivo, do Poder Legislativo e, algumas vezes, rasgando aquilo que é o devido processo legal. Então, eu acho que isso tem uma discussão que tem que ser conduzida dentro, né, do Congresso Nacional. Pessoal, e aí eu só queria fechar. Ou seja, traduzindo em miúdos, o Hamilton Mourão ia sim votar favoravelmente a aumentar o número de ministros do Supremo Tribunal Federal para acabar com o poder judiciário no Brasil e concentrar todos os poderes no Bolsonaro, né? E um ex-comandante do Exército confirmou reuniões sobre a minuta do golpe, dizem fontes da Polícia Federal. Essa é uma reportagem da CNN Brasil, e deve ser, em parte, o que está fazendo o Nicolas Ferreira ficar choramingando pelas redes aí, dizendo e pedindo a ajuda de Deus, porque a Polícia Federal vai estar caminhando para prender militares, financiadores do bolsonarismo, o próprio Bolsonaro e seus aliados mais próximos. E isso daí, mostrando a verdade de que eles ameaçaram a democracia brasileira, né, é uma coisa que está deixando o bolsonarismo e que está deixando gente como Nicolas Ferreira morrendo de medo, né? Por isso que eles estão indo aí pedindo ajuda aos céus, né? Enquanto alguns bolsonaristas estão pedindo ajudas a ETs, né? Porque o desespero tomou conta deles, né? Eu espero de verdade que as instituições não tenham medo, não se amedrontem diante do bolsonarismo e que façam o seu dever constitucional de defender a democracia. Defender um futuro do Brasil em que aqueles que conspiram contra a democracia são responsabilizados. Que atuam contra a democracia são responsabilizados. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe vira membro ou apoiador do canal, quem sabe
faz um dos nossos cursos. Um abração e até o próximo vídeo.